As pessoas não vão vir assistir minha desgraça. Não, eu não vou fazer plateia da minha desgraça. Eu não vou chamar pessoa que não pode resolver. Iguais não se sustentam. Iguais não se sustentam. Iguais não se sustentam. Queridos, que bom ter vocês aqui mais uma vez, dividindo esse espaço que tem o objetivo de partilhar a palavra de Deus. Como é bom poder entrar na sua casa, ou sei lá, onde você estiver, e saber que a palavra não são filosofias humanas ou pensamentos, mas a palavra de Deus tem o poder de alinhar nosso coração. O tema de hoje é um desafio para mim e para você. É uma expressão que para muitos é até mal educada. É problema seu, sim. É problema seu, sim. Abra seu coração, ouça essa palavra com humildade e deixe que ela te desafie. A gente se fala no final do sermão. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem para medir os outros, também será usada para medir vocês. Jesus faz uma pergunta aqui forte. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no olho, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Jesus está dizendo, vou popularizar, é o sujo falando do mal lavado. É o fedido falando do fedido. É uma palavra forte, né? Vamos lá, vamos ouvir a palavra. Feche os olhos. Senhor, fala conosco nessa manhã. Eu não quero aqui externar opiniões pessoais. Eu não vim aqui, ninguém está assistindo esse culto para ouvir a opinião do Diego. A minha opinião não vale nada. A minha ideia não vale nada. Não vale a pena pararem para me ouvir. Não vale. Mas vale a pena parar para ouvir a tua palavra. É a tua voz, Senhor. E a tua palavra só tem um objetivo: levantar um homem. Levantar. Até mesmo quando o Senhor nos exorta, o Senhor não nos exorta para ficarmos prostrados, não. O Senhor nos exorta para que nós possamos nos levantar, acordar, viver, crer. Meu Pai, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Esse texto de Mateus 7, 1 ao 5, é muito forte. São palavras de Jesus. Ele está dizendo: ei, por que você está olhando para a vida do outro? Ei, por que você está olhando para alguém ao invés de olhar para você? Por que os assuntos que estão na sua boca referem-se à vida dos outros, às ações dos outros? Jesus está dizendo: ei, se preocupe com a sua vida. Coisa bonita é gente que cuida da própria vida. Não se preocupe com a vida dos outros. Pastor, quando é a hora de eu me preocupar com a vida dos outros? Quando eu não tiver mais trava no meu olho. Não adianta eu querer resolver o problema de alguém se eu não consigo resolver os meus problemas. Não adianta eu querer vestir uma túnica de mentoria, de autoridade, porque o maior lugar de autoridade, vou dizer para você qual é o espelho. Lugar que te dá autoridade é o espelho. É ir até um espelho e saber quem é. Não é a lupa. A lupa te faz ampliar alguma coisa que está fora de você. Ampliar o erro do outro, a vida do outro, a família do outro, né? Observe a vida de todo falador. Observe a família de todo falador. Observe as realizações, as finanças, o casamento, a família, a saúde profissional. Observe o lugar que essa pessoa vive, como ela vive. Não existe um fofoqueiro,
um cuidador da vida do outro que seja bem sucedido. Não existe. Observe, é só você parar e observar, não precisa nem comentar. Só olhar, tira uma foto da vida da pessoa que cuida mais da vida do outro do que da dela. Existe um lugar de autoridade, e Jesus está falando, o lugar da autoridade é o espelho. É ir para frente do espelho e dizer, antes de olhar para o cisco dos outros, eu preciso tirar a trava do meu olho, senão eu sou um hipócrita. Agora, quando você culpa alguém, e a gente vive muito isso, a gente está triste por causa de alguém, a gente está desanimado por causa de alguém, a gente não dorme por causa de alguém, a gente não come por causa de alguém, a gente quer desistir da vida por causa de alguém, e eu sei que a coisa que a gente mais espera ouvir da pregação são frases bonitas, adocicadas, aquele cafuné de Jesus dizendo, vem cá, vou te deixar confortável nessa poltrona. Sabe esse travesseiro aí? Está até borrado de tanta lágrima. Eu vou trocar essa fronha para você chorar mais. Vem cá. Tem uma coberta quentinha para você passar mais uns dias hibernados. Mas é por isso, gente, que eu amo a Bíblia. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Não procure congregar num lugar cômodo para você. Congregue num lugar que esteja perto da Bíblia. Eu quero falar com você que está me assistindo agora. Que está aí, eu estou perdido, pastor. Eu estou perdido porque, olha, eu estou inconformado. O mundo está perdido. Ei, hipócrita! Tudo que está acontecendo é problema seu. E aí eu quero ler a Bíblia para você. Há uma pessoa que se perdeu na Bíblia. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 15, verso 8. Lucas 15, 8. Diz assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Verso 10. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existe uma mudança de vida quando eu entendo que o problema é meu. É problema seu. Escreva aí no chat. Tudo que eu estou vivendo é problema meu. Tudo que eu estou vivendo é muito grande, né? Escreva, é problema meu. Senão você vai ficar a mensagem toda escrevendo aí. É problema meu. É problema meu. Escreva aí. É problema, vou escrever também. Vamos lá. A palavra tem que servir para mim também. É problema meu. Escreva aí. É problema meu. A vida muda quando eu aprendo que tudo que acontece comigo é problema meu. É problema meu. Sim, é problema seu. A vida nos empurra para cuidar de mim, para depois cuidar do outro. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que está dizendo: pastor, eu estou em estado de choque, porque eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei com quem falar, eu não posso confiar em ninguém. Minha vida está na mão de quem sua vida? Do vento? Do acaso? Do capeta? Não é na hora de você pegar um pouquinho sua vida de volta? Não está na hora de você pegar a sua vida para você de volta? Porque que eu saiba, Deus deu a sua vida para você. Não foi para a torcida do Corinthians. Que eu saiba, Deus deu a sua vida para você. Não foi para a tua namorada. Que eu saiba, Deus deu a sua vida para você. Não foi para a sociedade. A minha vida Deus deu para mim. E não para alguém. Na mão de quem está a sua vida? Você está esperando quem para resolver os teus problemas? Que visão de igreja? Eu amo igreja, mas igreja nunca resolveu meu problema não.
Fui muito mais ovelha do que pastor. E nenhum pastor nunca resolveu minha vida, não. O que sempre resolveu minha vida foi a minha atitude. O que muda um perdedor para um vencedor não é com quem ele fala, não é o que ele acredita, mas é o que ele faz. É por isso que a Bíblia diz que a fé é a matéria-prima do Evangelho. E o que é fé? É obra. E aí Jesus conta uma parábola, dizendo que tem uma mulher, é uma história, que perdeu algo de valor dentro da casa dela. Ela perdeu uma moeda de uma coleção. Eram 10 e de repente virou 9. E perdeu dentro de casa. Jesus está contando essa parábola para os fariseus, para os religiosos. É de alguém que de repente está tudo bem, não perdeu tudo, mas perdeu uma fração, uma moeda. Por que perdeu? Perdeu por descuido, falta de manutenção na coleção, carregou de um jeito errado, ou talvez deixou alguém mexer que não deveria. Ela ainda tem a maioria, tem 9, mas a coleção não são 9, são 10. E tem coisas que a gente sabe que o valor delas está no conjunto. Tem coisas que perde a graça. Se a coleção é 10, não tem graça ter 9. Mesma coisa um quebra-cabeça. A graça, o valor do quebra-cabeça é ter todas as peças. Vai jogar um dominó, o camarada fala, vamos jogar dominó, só está faltando 3 pedras. Não tem graça, porque o valor das coisas está no conjunto. Quando o conjunto se desfaz, esse colar é lindo, só que ele tinha 5 pingentes, caiu um, só tem 4, mas está ali, não, o valor já não é mais o mesmo, não dá mais graça usar. E assim é a vida de muita gente que está me assistindo agora. Você fala, eu tenho a maioria, eu ainda faço a maioria das coisas que eu fazia antes, eu tenho tudo, mas parece que perdeu algo, parece que o conjunto já não tem mais o mesmo valor, sei lá, a maioria está aqui, eu estou com as pessoas que amo, eu estou casado, eu tenho dinheiro, eu vou para a igreja, a maioria tem 10, perdi uma coisa, mas sabe que quando você perde uma, as outras 9 já não tem mais graça, já não dá mais graça olhar. Ninguém vai numa loja comprar um sapato e leva só um pé para casa, ninguém faz isso, ninguém vai comprar, está lá uma dúzia de ovos lá na caixinha, você vai lá e fala, não, eu quero 11, não quero uma dúzia, porque existe um poder no conjunto. E Jesus está dizendo, olha, muitas vezes vai chegar momentos da nossa vida que os problemas, as distrações, os descuidos, a falta de oração, a falta de foco, as más escolhas, vai tirar de nós uma dracma, vai colocar na minha vida uma viga nos meus olhos. E como que eu resolvo isso? Como que eu lido quando a vida perde a graça? Como eu lido quando eu sou prejudicado por algo? Como eu lido? Com quem eu falo? Quem tem a solução para o meu problema? Quem tem a resposta da lâmpada mágica? Quem vai desvendar os mistérios da minha felicidade e me abrir um horizonte? Nossos descuidos nos fazem perder tesouros maravilhosos. O descuido com a oração nos faz perder a espiritualidade. O descuido com a família nos faz perder o afeto familiar. São os descuidos, como essa mulher, em algum momento ela não tratou direito essa coleção de moedas que ela tinha. E quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo o seguinte, olha, tem perdas que vão mudar a tua história para sempre. Tem situações que por mais que você queira se enganar dizendo, só foi uma moedinha, eu tenho 9 ainda, você não tem noção de como pequenas coisas fazem falta.
Não menospreze o poder das pequenas coisas. Não ache que porque você ainda tem 9 moedas, essa uma que foi embora não vai fazer falta. Ao longo do tempo você vai perceber que há um poder no conjunto. Não adianta eu ser um grande pai e ser um péssimo servo de Deus. Não adianta eu ser um grande servo de Deus e ser um péssimo marido. Ou eu cresço num conjunto e o valor está no conjunto, ou então, irmão, a vida será vazia. Mas a pergunta que eu faço é: o que fazer? De quem é o problema? Quando a vida perde a graça, quando a espiritualidade não funciona, quando o conjunto não está mais. Há uma ilha, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa na igreja. Quando não há mais sentido, quem eu procuro para conversar? Qual é o pastor? Qual é a visão? A minha igreja é fraca, eu tenho que mudar de igreja. É a visão, porque eu sei que se eu estivesse numa igreja com uma atenção especial, não tem um departamento na minha igreja que cuida disso. É um absurdo, eu aqui tendo uma crise terrível e não tem um departamento específico para me acompanhar. Como é que eu lido com isso? De quem é o problema? Nossa, eu uso droga e na igreja não se tem uma palestra para tratar a gente que sai da droga. Nossa, eu entrei num problema financeiro e na igreja o pastor quase não prega sobre finanças. É por isso eu tenho que ir atrás de uma igreja que me direcione a entender como aplicar dinheiro, como guardar dinheiro. Nós temos que entender que para voltar a ter um conjunto, que para voltar a ter vida decente, que para voltar a sentir a presença de Deus, e quem está falando aqui não é Diego, é Jesus Cristo. Você tem que entender que o problema é seu. Você está onde está porque esse problema é seu. É seu. É seu, não é de ninguém além de seu. Não transfira a outros aquilo que você deixou que acontecesse com você. Sempre há uma série de alternativas que não precise largar Jesus. Eu posso fazer um monte de coisa, desde que eu não abra mão da fé, não abra mão da palavra, não abra mão de manter o conjunto. Como é que essa mulher recuperou a vida? Entendendo, a Bíblia diz, ela fechou a porta de casa, ela não chamou plateia. Você está chamando quem para resolver seu problema? Você está querendo conversar com quem? Porque eu não estou aqui para você ser refém do pastor, não. Eu não quero ovelha medrosa. Tem lugar que para a ovelha fazer qualquer coisa tem que bater continência para o pastor. A minha alegria é ver as minhas ovelhas encontrando a Deus sem mim, aprendendo a orar e não precisa do pastor para orar, aprendendo a encontrar experiências com Deus até talvez maiores do que as minhas. Jesus conta uma parábola e essa mulher, ela descobre o poder do conjunto fechando a porta da casa dela. Fecha a porta da casa. Tem muita gente falando no seu ouvido. Se o problema é seu, é seu. Se o problema é seu, é seu. E essa mulher, ela começa a recuperar o prazer do que perdeu, varrendo o chão da casa. Se uma parte está faltando, saiba que o que falta prejudica todo o resto. Algumas pessoas desanimam da fé porque pararam de se importar com o que falta. E aí estão desesperados para dizer: eu tenho 9 dracmas, eu tenho 9, mas não adianta, irmão. Se a coleção é 10, ninguém está nem aí, ninguém vai ver 9. Se a coleção de carrinho é 10 carrinhos, ninguém quer ver uma coleção que falta. Ou a coleção está completa ou não está. Ou o colar tem todas as pedras ou não tem. Ou o anel tem todos os cristais ou não tem. Não adianta ter um buraco no anel e dizer: olha, eram 5 pedrinhas, caiu uma, mas olha que lindo, nada. Não, há um poder no conjunto.
Há uma beleza no conjunto. Há um poder quando tudo está certinho. Há um poder. E você pode contar a história que for, se tiver faltando alguma coisa, não tem valor. Não adianta você querer ser especial num lugar e fracassado no outro. E a pergunta que eu faço é: de quem é a responsabilidade? De quem é o problema? Quando minha vida não faz sentido. Porque não adianta você servir a Deus maravilhosamente bem aqui na igreja e você toma decisões erradas no seu relacionamento. E aí depois vai dizer: pastor, eu não sei porque que Deus permitiu eu passar por isso. Problema seu. Sai da igreja. E depois, por quê? Por que saiu? Por que quis? Pede a conta. E depois culpa o mundo porque está desempregado há 2 anos. Mas eu quero dizer não sobre o problema, mas o que fazer. Abra bem seus ouvidos. Se você tem um problema sério para resolver, para de olhar para o cisco do seu irmão. Para. Você não precisa acreditar em mim, acredite na Bíblia. Lugar de autoridade é o espelho. Lugar de autoridade é o espelho. De quem é a responsabilidade por ter perdido a moeda? Ela sai desesperada para procurar a moeda. E eu pergunto para você: qual foi o processo de cura para ela voltar a ser completa? Qual foi? Qual foi o processo de libertação? Qual foi o processo de aconselhamento? Na sala de quem? No gabinete de quem? Quem foi o líder, o pastor, o apóstolo que sentou na frente dela e disse: eu tenho o caminho para você voltar a ser completa. Eu tenho a direção para você voltar a ter 10 moedas. Quem foi? Qual foi o processo de mentoria? Qual foi a mentoria? Qual foi o encontro com Deus? Qual foi o trilho? Foi célula? Foi voluntariado? Foi paternidade? Qual foi? Qual foi o processo que fez ela voltar a sentir a paixão, o amor? Qual foi? Não teve. Sabe qual foi o processo dela? Primeiro, não se conformar com a perca. Não se conformar com a perca. E a responsabilidade dela foi com ela. Ninguém tem que lutar por você mais do que você mesmo. Ninguém tem que se interessar mais pelas suas perdas do que você. Eu queria tanto que as pessoas se importassem com os meus problemas. Eu queria tanto que as pessoas ligassem para mim. Eu queria tanto que falassem disso. Você quer que as pessoas se importem mais com a sua vida do que você? Eu queria tanto que alguém pegasse da minha mão e me dirigisse, me fortalecesse. Vai tomar vergonha na cara? Esse problema é seu. Essa mulher, ela fechou a porta de casa e ela disse: é minha responsabilidade resolver isso. Eu não vou me conformar e me tornar uma pessoa pior. Se são 10 dracmas, eu não me conformo a ter 9. Se Deus tem vida e abundância, eu não me conformo em ter uma vida mequetrefe. Se Deus tem prosperidade, eu não me conformo em passar miséria. Se Deus tem alegria, eu não me conformo em viver alegre, triste. Eu não sou bipolar, eu não sou cafajeste, eu não sou uma pessoa. Não tem conversinha, não tem ladainha, não tem chorinho, não tem desânimo. Tem procura, busca. O tempo que a gente passa chorando, o tempo que a gente passa encontrando, contando histórias, o tempo que a gente passa contando para as pessoas no WhatsApp o quanto dói, a gente poderia tomar vergonha na cara e começar a procurar o que está faltando. Eu preciso conversar com alguém. E se esse amigo só conseguir te atender daqui 4 semanas, você vai ficar 4 semanas vazio? É minha responsabilidade não me conformar pelo que eu perdi. É sua responsabilidade. É sua. Não tem mais. A minha Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores e Rei de reis.
Ele não é senhor de coitados. Ele não é rei de escravos. Senhor de senhores, rei de reis. Enquanto você não for senhor dos seus problemas, esquece, Deus não vai ser seu senhor. Ele não é rei de qualquer um, e ele não é senhor de qualquer um. Primeira coisa, o problema é seu, é sua responsabilidade. Essa perca é sua. As 10 moedas são suas. Se vira. Se vira. Segunda coisa, não desista de procurar. Não desista. Jesus diz que aquela mulher, ela fez isso sem depender de ninguém. Ela fechou a porta, ela não foi para a internet, ela não marcou café no shopping, ela não foi para a praça, ela não foi marcar café da tarde, ela fechou a porta, ela não fez estardalhaço, ela não fez drama, ela fechou a porta porque ela dizia o seguinte: é minha responsabilidade procurar a dracma que perdi. Eu não vou depender de ninguém da igreja. E eu não estou pregando isso aqui para você não me trazer problema não, mas eu não consigo resolver. Não existe um ser humano que pague o preço por outro. Iguais não se sustentam. Iguais não se sustentam. E se um dia alguém falar: venha, que eu vou junto com você segurar essa cruz. Mentira, Jesus diz: cada um negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O meu ombro está preparado para a minha cruz e não para a sua. A minha estrutura é para suportar a minha cruz e não a sua. Jesus diz: ajudem. Ajudar não é carregar. Ajudem uns aos outros a levar seus fardos. Sim, ajude, mas não é suportar ao ponto de se perder. Ela não desistiu de procurar. Quando você está na igreja, a sua função é se manter firme. A sua missão é manter a sua paixão firme e é procurar. Meu Deus, não faz mais sentido orar. Cadê essa moeda que volta a fazer sentido a oração? Meu Deus, eu estou indo para a igreja como vou no mercado, como eu assisto um culto, como assisto um programa de televisão. Meu Pai, cadê a moeda? Aquela moeda que me fazia ter temor, Senhor, cadê? O que foi? Aonde foi que eu perdi? Meu Deus, aconteceu alguma coisa comigo. Não é o pastor, não é o líder, não é meu bairro, não é minha casa, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu dinheiro. Meu Deus, aonde foi que eu perdi? Eu preciso procurar. Cadê as lágrimas que sumiram do meu rosto? Cadê? E o que essa mulher fez? Ela fechou a porta. Ela acendeu uma candeia e ela foi procurar o que estava perdido, porque a maioria das coisas que se perdem vão para a escuridão. Para a escuridão debaixo de um móvel, para a escuridão debaixo de uma mesa, debaixo de um sofá, debaixo de uma cama. A maioria das coisas que nós perdemos, elas estão na escuridão. E essa mulher acendeu uma candeia. A candeia é a palavra. Ela vou ir para a palavra, é sair dos conselhos humanos, ir para a palavra. É problema meu essa insegurança que eu sinto, é problema meu essa imaturidade, é problema meu essa frieza, é problema meu essa inclinação para o pecado, é problema meu porque eu sou instável, é problema meu porque eu falo demais da vida dos outros, é problema meu porque eu estou sempre com a lupa na vida do outro e não vou para o espelho, é problema meu. Eu preciso procurar a dignidade de volta, eu preciso procurar a maturidade, eu preciso procurar a inteligência emocional, eu preciso procurar o temor a Deus, eu tenho que procurar, é um problema meu, eu tenho que acender a lâmpada, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ouvir louvor, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar minha responsabilidade, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me observar. Além de acender a lâmpada, eu tenho que pegar a vassoura, eu tenho que varrer minha casa. Não dá para eu culpar a vida, culpar todo mundo. E eu sei que tem poeira, tem sujeira, tem coisas que estão na minha vida, não tem como eu querer chamar um batalhão aqui para arrastar os móveis que são os meus. Não adianta eu pedir para o pastor arrastar o sofá, eu tenho que arrastar o sofá. Não adianta eu pedir para o meu líder arrastar, eu tenho que arrastar a cômoda, eu tenho que tomar vergonha na cara, e eu tenho que varrer a minha
minha casa, eu tenho que buscar o que eu perdi, porque só eu sei o quanto está fazendo falta, só eu sei o quanto faz falta se nós queremos a restituição dos tesouros perdidos. Jesus está dizendo: entra na tua casa, olha para a tua vida, vai para o espelho, vai para lá, para de culpar a vida, culpar o acaso, culpar o mundo, nós não podemos ser omissos e acomodados, nós precisamos nos mexer, porque algumas coisas estão ficando sedimentadas, de tanto tempo sem cuidar, de tanto tempo sem me importar, vai criando uma crosta de poeira, uma crosta de sujeira, e daqui a pouco aquilo fica invisível, fica imperceptível. É tempo de acendermos as candeias, meus irmãos, é tempo de pararmos de dizer como um sonso: eu não sei, sabe, eu não sei como, sabe, você sabe sim como voltar a ser cheio do Espírito Santo. Para de fazer conversa fiada, você sabe sim como voltar a ser cheio da palavra de Deus, você sabe muito bem como voltar a brilhar os olhos, você sabe muito bem como criar raiz de um lugar e deixar esse ego aí que está te matando, porque você fica se comparando com outras pessoas. Você sabe muito bem como é que você volta a ter prazer pelas pequenas coisas. É só acender a candeia, é só voltar para a palavra, é só olhar para o Cristo que deu exemplo, e é só pegar a vassoura e varrer diligentemente. É tempo de nós pararmos de jogar para os outros e dizer: é problema meu. A Bíblia diz que essa mulher só trouxe as pessoas para dentro de casa quando ela encontrou a 10ª dracma. Ou seja, ela só contou o que aconteceu com ela quando ela tinha resolvido o problema. Eu não estou te desencorajando a desabafar, mas tolo iguais não se sustentam. Tolo, ninguém, absolutamente ninguém pode fazer algo pela sua vida se não for você. Não é isso que torna a igreja melhor financeiramente, não é isso que atrai multidões, porque as pessoas, elas querem alguém para assumir o problema delas, elas querem alguém para lutar a batalha delas. Mas se eu lutar suas batalhas, seu braço continuará sendo fraco e o meu musculoso, porque só o manuseio da espada traz musculatura. Eu quero dizer que seja lá o que estiver acontecendo, com quem, onde, quando, enquanto você não entender que esse problema é seu, de mais ninguém, fechar a porta, acender a lâmpada e varrer o chão. E quando varrer o chão, a poeira sobe a poeira, desconforto, arrastar a mobília, mexer na estrutura da vida. A gente quer contar o nosso problema para alguém e não quer mudar. Não quer mudar. Tem que mudar. Pôr o sofá do outro lado, arrastar a geladeira, fogão. Cansa, soa, mas vale a pena, porque quando a dracma volta, há um poder no conjunto. Não tem graça mostrar uma coleção de 10 com 9, mas é lindo dizer para as pessoas: eu tenho uma coleção de 10 dracmas, e aqui estão as 10 dracmas. Eu sirvo a Deus, está aqui a minha vida, está aqui o conjunto. Eu sou uma bênção na minha casa, eu sou uma bênção na igreja, eu sou uma bênção no meu trabalho, eu sou uma bênção, porque o problema de ser uma bênção é meu. 3 coisas para eu encerrar, que são sua responsabilidade. É problema seu. Anote. É problema seu a sua paixão por Deus. É problema seu: pastor, eu estou desanimado. Culpa sua. Eu quero desviar. Problema seu. Eu quero beber. Problema seu. Eu quero adulterar. Problema seu. A sua paixão por Deus não é problema de mais ninguém, é seu. Deus não é responsável pela sua paixão. Seu pastor, sua igreja, seu marido, seu filho. A sua paixão por Deus é culpa sua. Se você está muito apaixonado por Deus, parabéns para você. Se você está muito desanimado, parabéns para você também.
Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 1,6: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos. Timóteo, mantenha viva a chama do dom. Não vem mandar o WhatsApp para mim, não vem marcar conversa comigo. Eu estou impondo a mão dizendo, seja uma bênção. Se você se apagar, se vira. Se vira. Mas pastor, se vira. Mas pastor, eu preciso de ajuda. O amor de Deus não é amor de novela. A escola do fracassado é o mimo. A escola infalível para um ser humano improdutivo é um mimo. Mime uma criança e você dará ao mundo um ser humano incapaz e improdutivo. Você é responsável pela sua paixão de Deus. Já há um dom em você, já há um poder em você, já há uma Bíblia. A igreja é ferramenta, o pastor é ferramenta, a Bíblia é ferramenta. Mas eu entendo que eu preciso fechar a porta. Eu preciso entender que eu preciso trabalhar com zelo naquilo que Deus colocou na minha vida. Eu não posso ter mais paixão pelo futebol do que pela minha vida espiritual. Eu não posso ter mais paixão por Netflix. Eu sou comprometido com um seriado, eu maratono a madrugada inteira. Eu sou comprometido com uma paquera, eu sou comprometido com um flerte, eu sou comprometido com uma venda online. E na minha vida espiritual é um mimimi desgraçado de que eu tenho que ter apoio. Ninguém teve que te apoiar para fazer bobagem. Ninguém teve que te apoiar para fazer o erro. E por que para se erguer tem que ter torcida organizada? Por que para se erguer tá falando, ai, só semana que vem porque ele vai? Não! Eu não preciso de pregação boa, eu não preciso de pregação empolgante, eu não preciso de música boa, eu não preciso de música empolgante. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e entender que a minha vida é um problema meu. Não deixe a paixão dos outros ser o seu combustível. Não deixe o telefonema de ninguém ser o seu combustível. Não diga que você serve a Deus porque te apoiam. Não diga que você está firme na igreja porque tem um grupo. A gente vai fazer grupo de conexão aqui, nós vamos ter amizade. Mas minha comunhão com Deus não é ligada a homem. Iguais não se sustentam. Quando você entende o que Jesus fez por você, você entende que não precisa de mais ninguém para ter paixão por Jesus. Quando você compreende o que a cruz significa, você percebe que nenhum outro ser humano é necessário para você amar Jesus todos os dias da sua vida. Você é responsável pela sua paixão. Segundo, você é responsável pela sua escolha. O lugar que você está, a vida que você está levando, não é culpa de ninguém, é culpa das suas escolhas. Se você não gosta do que está vivendo hoje, observe o que você escolheu ontem. Deuteronômio 30:19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Está aí, ó, todo mundo, eu não tinha um caminho tinha, todo mundo tem dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deus é muito simples e claro, ó, tá aqui, ó, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. Não importa o que você passou, sempre há uma escolha. Não importa o que fizeram com você, sempre há uma escolha. O nosso amanhã é determinado pelas escolhas de hoje. Jovens, a vida parece ser longa, e por isso a gente se nega a fazer a escolha certa. Mas você está enganado. A vida pode parecer longa, mas o que você vai viver amanhã vai refletir exatamente o que você está escolhendo hoje. Não pense que você tem tempo. É sua responsabilidade a escolha. Ai pastor, eu me envolvi com aquela pessoa por conta de uma carência. Você se envolveu com aquela pessoa porque você decidiu se envolver com aquela pessoa. Não culpe a carência, a culpa é sua. Ai pastor Diego, eu aceitei fazer aquele trambique porque, olha, é tanta pressão por dinheiro que... Você aceitou fazer aquele trambique financeiro porque você escolheu.
havia a vida e a morte. Você escolheu a morte, problema seu. E terceiro, você é responsável primeiro pela sua paixão, pelo que você escolhe, e último, você é responsável pelo que você pensa. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A Bíblia está dizendo, olha, a forma como Deus pensa é sempre diferente do que você pensa. Portanto, comece a enxergar a vida de um jeito diferente da forma como você pensa. Nem tudo que você entende certo para Deus é certo. Nem tudo que você entende legal para Deus é legal. Os pensamentos de Deus são maiores. Ou seja, permita viver o impossível. Quando todo mundo te aconselhar dizendo, olha, esse é o caminho, entenda que Deus não pensa como todo mundo pensa. Os pensamentos de Deus são mais altos. Então diga, eu não vou ouvir todo mundo, eu vou ouvir um pensamento maior. Quando está na cara que é a direita que você tem que ir, mas a Bíblia diz, é a esquerda, vai para a esquerda. Não tem jeito, é jugo desigual, não tem outro. Deus diz assim, ó, é jugo desigual, não se ajunte, é jugo desigual. Não se ajunte. Ai, mas pastor, não tem essa. Os pensamentos de Deus são maiores. Não se ajunte, jugo desigual. Não faça sociedade, não empreste dinheiro. A Bíblia está dizendo, não tem jeito, eu penso diferente. Pode ser bonitinho, mas é ordinário, e a vida é sua. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10, as armas as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, eu não posso pensar como homem, porque as armas que eu uso para vencer não são armas humanas. Eu concluo dizendo que um pensamento errado produz uma vida errada. Uma paixão por Deus errada produz uma vida espiritual errada. Uma escolha errada vai levar você para um lugar errado. E se você até ontem delegou a alguém a sua paixão por Deus, colocou na mão de alguém as decisões que você tem que tomar, esperou por alguém uma grande filosofia de vida para finalmente tomar uma decisão do que pensar, você pode se arrepender hoje e dizer, a minha vida é problema meu. Eu vou resolver o meu problema. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu não sou mais uma vítima. Porque se nunca for culpa sua, você sempre será a parte mais fraca. E os fracos não vencem. O reino de Deus não é para fracos. O diabo destroça os fracos. O inferno arrebenta os fracos. Passa por cima e dá ré ainda. O evangelho é para aqueles que resistem. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero dizer para você, esse problema é seu. Enquanto não for seu, esquece. Se você está desanimado, procure a 10ª moeda. Pastor, eu só estou fazendo bobagem uma atrás da outra, é muita gente ao meu lado. Culpa sua. Influenciável, sem personalidade. Não tem personalidade não? Maria vai com as outras. Deus te deu essa cabeçona aí para quê? Você passar o dia inteiro no salão, os meninos ficar aí fazendo mecha? Deus deu essa caixa d'água igual a minha para quê? Pra você usar boné? Pra você pensar. Deus não fez minions não, fez cada um. Para de ser Maria vai com as outras. Sucesso é solitário. Para de ficar contando tua vida para quem é pior que você. Seja reservado. Pense corretamente. Tenha responsabilidade. E viva com a atitude de dizer: minha vida é problema meu. Minha frieza é problema meu. Meu desânimo é problema meu. Minhas escolhas são problema meu. E aí quando Deus vê
você fechando a porta, acendendo a lâmpada, não é problema meu para cortar os pulsos, não é problema meu para me jogar na cama, agora eu vou tomar uma cartela de remédio e vou morrer, porque realmente eu... não é para se martirizar, é assumir a responsabilidade, fechar a porta. Cadê minha vassoura? O pecado vai sair da minha casa agora, poeira, algum lugar, tá? Eu vou levar luz para os lugares escuros. O que está escuro na minha vida? Quais são as amizades escuras? Quais são as atitudes escuras? Quem são as pessoas escuras? Qual é tudo que está escuro eu vou acender. Chega! E aí a hora que eu me levantar, a hora que os olhos brilharem de novo, a hora que a paixão voltar, aí sim, vem todo mundo que eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Olha, eu estava desanimado, eu estava sem pensamento, eu estava mal, e senta aí que eu vou contar para você como é que uma vida se levanta. Eu vou contar para você como é que Deus levanta uma pessoa. Para de compartilhar a sua desgraça, lute para compartilhar a restauração, lute para compartilhar avivamento. Para de querer compartilhar o quanto dói, comece a compartilhar o quanto teu Deus cura. A igreja está se tornando um lugar de lamento. As pessoas estão levantando a bandeira do caos, ao invés de levantar a bandeira do avivamento. E você não pode esquecer. Oh meu Deus, você não pode esquecer de uma coisa. Vem aqui pertinho. Se um osso calcificou errado, mostra meu braço aqui. Se um osso calcificou errado, mas eu mexo. Se um osso calcificou errado, o que tem que fazer? Quebra de novo. Se o osso calcificou errado, não tem jeito, mas não dói, mas não vai ficar com o braço torto, quebra. Se uma cicatriz está muito grossa, vai no médico e fala, cicatrizou. Nossa, mas está com muita... essa cicatriz está grossa. O que o médico vai fazer? Ele vai raspar, abrir a ferida de novo, para cicatrizar novamente. Tem coisa que você tem que fechar a porta, parar de remendar, pegar a lamparina, a vassoura. Meu irmão, é na base da lágrima, é na base do choro, mas é na base do suor. Vai arrastar sofá. Flicker in the hollow night, shadows bend beneath the fading light, silent whispers thread the air, a fragile hope lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine, time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night, let the shadows find the light. Lanterns in the abyss softly gleam,
Whispers of the lost will show. Even the void we roam, we are never true.